E o Culturando é um programa que tem como proposta essencial mostrar toda a manifestação cultural aqui da região de Jundiaí. E eu consegui finalmente falar com o Tércio, nosso secretário de Cultura. Agora a gente vai bater um papo aqui sobre as ações culturais de Jundiaí nesses últimos anos, que mudou bastante a proposta, né? O olhar da secretaria para a cidade, né? Descentralizar a cultura, de trazer a virada Jundiaí, que foi um passo super importante para a cidade. E o acesso do artista ao poder público, que definitivamente a gente vê que tem acontecido, né? Pois é, na verdade, o que a gente tem feito é um programa de governo e que ele tem por finalidade, a centralidade dele é justamente dar oportunidade de acesso para a população em geral, criar uma oportunidade aos artistas de Jundiaí de ter esse espaço garantido para ser reconhecido, enfim, conhecido. E isso a gente tem feito, eu considero que a gente teve um avanço muito grande. Nós provocamos aí uma pequena mudança, que ainda, apesar de indelével, a gente percebe o desejo da população de ter acesso à cultura. E também quando eles vão descobrindo o potencial do artista da cidade, eles começam a criar um sentimento de pertencimento. Porque, no geral, isso não era habitual. Os eventos que a prefeitura organiza, essencialmente, a gente tem que garantir o espaço do artista. Então, essa tem sido a nossa busca, essa tem sido a nossa tarefa que a gente tem procurado desempenhar, né? Então, na verdade, fazendo um exercício para construir aquela tão desejada política pública. Sim, falando em política pública, a gente teve uma polêmica recentemente, que é a contribuição para a cultura através do IPTU. Isso causou um burburinho aí nas redes sociais, para quem não estava acompanhando, para quem não acompanha a vida de produtor cultural, para quem não acompanha a vida do artista, que só vê quando está no folder, né? As pessoas não sabem da luta anterior para conseguir realizar um evento. Na verdade, a contribuição voluntária para a cultura... Voluntária, gente, voluntária, por favor, peguem essa palavra, procurem no Google, no dicionário, vocês vão achar o sentido dela. Voluntária, essa palavra é importante. Exato, é uma ação cidadã. Como qualquer pessoa, quando ela entende que aquela entidade promove um bem social, ela contribui. Nesse caso, foi uma provocação do movimento cultural, que levou essa demanda até o gabinete do vereador Paulo Malherbe. Ele transformou num projeto de lei e materializou um desejo da sociedade. Ou seja, esse boleto, na verdade, ele vai, como já existe em outros municípios, promover um diálogo, onde a pessoa percebe a importância da cultura e imediatamente ela contribui. O recurso entra num fundo e desse fundo ele é destinado para apoiar e incentivar artistas que têm mais necessidade, aliás. Então é uma contribuição voluntária, ela não tem um dia certo para você contribuir, é no decorrer do ano todo. É uma questão até pedagógica, porque é aquilo, as pessoas imaginam que o dinheiro público ele é suficiente. Na verdade não, é uma participação da sociedade na promoção daquilo que a cidade tem de melhor no campo da cultura e das artes. Isso tudo fica constando também no portal da transparência, né? Existe um portal da transparência que as pessoas podem acompanhar o uso dos recursos públicos, né? Exato, na verdade é um recurso que entra no cofre público, ele é transferido imediatamente para a conta do fundo, que é um fundo municipal que vai fazer a gestão desse recurso, o Fundo Municipal de Cultura. Qualquer cidadão tem acesso, qualquer pessoa a qualquer momento vai saber exatamente quanto tem e como ele vai ser liberado. É evidente que no momento que você atingir um determinado volume de recurso, o Fundo Municipal, através das comissões ali deliberativas e de controle, elas liberam recursos, em tese, para promover o acesso daquele artista que tem menos oportunidade de se capitalizar. Então, são valores que seguirão em torno de R$10 mil, são valores que não são expressivos, mas que dinamizam e que fomentam a produção, né? E há muito tempo atrás, em 2009, eu fiz um documentário sobre o Politiama e eu lembro que na pesquisa eu notei que existia uma dificuldade muito
grande das pessoas entenderem que o Politeama é acessível, que elas podem frequentar. Eu lembro de entrevistar gente que falava, ai, não tenho roupa para ir, não, nunca vou entrar naquele lugar. Jundiaí tem uma dificuldade muito grande em fomentar público para as expressões artísticas, né? E qual o trabalho da Secretaria nesse sentido, de fomentar público? Porque tem as atividades no centro, nas praças, tem os coletivos que estão ajudando nessa construção aqui na cidade. Na verdade, isso é um tipo de comportamento. A gente percebe que a sociedade, no geral, ela tem um comportamento que vai sendo transmitido, um determinado código, onde as pessoas, de certa forma, entendiam que os espaços de cultura eram um lugar meio sagrado, onde você tinha que ter um tipo de roupa. E, de certa forma, isso a gente vai ter que... Nós temos que ir quebrando esses paradigmas. E no governo Pedro Bigardi, a gente adotou a seguinte prática. A primeira ação foi criar uma diretoria de ação comunitária, que ela provoca a comunidade, ela cria uma relação comunitária onde ela percebe que aquilo lá ela também tem direito de frequentar. Como esse espaço que nós estamos aqui, um espaço belíssimo, na área central, no jardim do Museu Histórico e Cultural, tem muita gente que tem dificuldade de entrar na casa. Elas acham que não é para ela, como o Teatro Politeama, um espaço centenário, uma arquitetura belíssima, e muita gente passa anos sem entrar na Casa de Espetáculo, o que é um espaço público. E, em geral, tem muitas atividades com preços muito populares, 5, 10 reais, né? Música de qualidade, peças de qualidade, né? Apresentações a preços muito populares, né? E as pessoas, ainda assim, elas têm essa resistência, né? Tem que desconstruir isso e começar de novo para as pessoas frequentarem, né? Exatamente, Ana. Na verdade, o que acontece muito é que o poder público promove uma grande agenda cultural no teatro, no museu, em todas as diretorias que a gente coordena, e todas elas totalmente acessíveis do ponto de vista econômico. A maioria gratuita, e quando é cobrado o ingresso é muito barato, 5, 10 reais, que são ações em parceria com a prefeitura. Nesse sentido, a maioria da programação Teatro Politeama é gratuita, belos espetáculos de todas as áreas, e o museu, a pinacoteca, enfim, todas essas programações são gratuitas. O que a pessoa não tem é o hábito de frequentar espaço de manifestação cultural. Seja o teatro, seja a galeria, seja o museu, seja uma exposição, seja uma mostra de documentário, mostra de cinema. Geralmente esses projetos eles são produzidos para dialogar com a sociedade. Eles não são projetos comerciais, como a maioria acaba entendendo que são projetos que você não tem acesso por conta de valor. E na maioria das vezes é tudo gratuito, como a temporada da orquestra, do coral, da companhia de teatro, de dança que nós coordenamos, são espetáculos totalmente gratuitos. E o Prêmio Estímulo também colabora, né, para que isso aconteça na cidade. Eu tenho acompanhado o Culturando, quem acompanha o Culturando, acompanha as entrevistas que nós temos feito com os premiados, né, no Estímulo, e isso tem colaborado bastante. Existe agora uma vontade da lei municipal, né? Peguei você agora. A gente está nessa luta há muito tempo pela lei municipal de cultura. E quais os planos nesse sentido? Tanto do Prêmio Estímulo quanto dessa construção dessa lei, que a gente sabe que demora, né? São duas coisas, né? O programa Estímulo, ele parte da lógica que é um concurso e, portanto, é um sistema de edital onde as pessoas têm que montar um projeto, passar por uma comissão de análise e ter o benefício, ter a sorte de ser contemplado. Ele tem uma contrapartida, ele promove lá, ele produz um determinado projeto e devolve para a sociedade. Cria conhecimento, gera conhecimento, faz a transferência de conhecimento, enfim. A questão das leis de incentivo, elas estão sob um intenso debate nacionalmente falando, até porque nós sabemos, e isso comprovadamente, a maioria, a grande esmagadora maioria do trabalhador ou da trabalhadora no âmbito cultural, independente se é artista ou produtor, eles não têm acesso a esse recurso
porque as leis, elas partiram no pressuposto que elas dão um retorno de marketing. Então, é evidente que fica difícil concorrer com um artista consagrado. O que a gente teve aqui, uma grande discussão em relação à lei municipal, e chegou até a avançar bastante, é que o ideal é que a gente tivesse um mecanismo de incentivo municipal que use o ISS, o ISSQN, o IPTU, mas que essa lei ela já reconheça aqueles projetos que merecem o incentivo. Então, esse recurso seria naturalmente captado das empresas e seriam transferidos para esses projetos e o próprio fundo poderia fazer a gestão. Evitaria do artista ficar batendo de porta em porta, porque ele vai ter que fazer uma pilha de papel, você sabe bem como é que funciona, né? Construir é uma despesa grande. Então, a proposta que se tem um mecanismo de incentivo onde a própria prefeitura, a partir da Secretaria de Cultura e do Conselho e de uma comissão, validassem os projetos que mereceriam o incentivo. E a empresa, obviamente, destina aquele recurso para o fundo e o fundo destina para o projeto, na medida em que ele já foi analisado, já mereceu a chancela, como são os projetos em âmbito nacional e federal. Se eu já analisei o projeto, se o governo já disse que esse projeto merece incentivo, não necessitaria de ter esse mecanismo de você buscar o recurso. Isso não invalida... Estaria disponível o recurso. Claro, exato. Aquela parcela da sociedade que não tem acesso, ela teria acesso ao artista, enfim. E isso é o que está em discussão na nova lei do PRONAC, que não eliminaria a participação da empresa que quer investir num artista consagrado, enfim. Mas parcela expressiva desse recurso seria destinado para um fundo e esse fundo distribuiria esse recurso. E eliminaria essa necessidade de você ficar batendo incansavelmente e dar um trabalho para fazer a gestão dos projetos que não derem nada também. Sim. Ou seja, é uma forma que democratiza e que facilita a relação com este recurso que, de certa forma, é destinado para esse fim. E grande parte desse recurso, no âmbito federal, pelo menos, acaba não sendo usado por falta de captação. Esse é um grande gargalo que a gente precisa superar e que, no caso da lei municipal, o que a gente entende, do ponto de vista de governo, é que uma lei de incentivo, você precisa ter alguém que reconheça aquilo, que se incentive a contribuir. E nesse contexto, eu creio que esse mecanismo ele faria uma diferença grande, mas ele tem outras modalidades de aferição, né? Você vai ter que passar por um crivo daquilo que é o melhor para a cidade e da forma que você contribui melhor para fomentar a economia criativa, né? Economia comunitária. Eu acho que esse é um grande debate que a gente tem um grande interesse em fazer. Não acredito que se criar mais uma lei vai resolver. Não vai resolver. Na verdade, desde o início da caminhada das leis de incentivo, o objetivo dela era realmente promover acesso. E o que nós entendemos nesse debate que a gente faz aí, principalmente no Comitê Nacional de Secretários de Cultura, é que o aspecto da lei que favorece o artista em geral é justamente aquele que reserva recursos para aquele artista que não é o consagrado, que não tá enxergando, não é visível. Então, na verdade, não temos nada contra a consagração, pelo contrário. Mas é aquele que precisa do recurso público de fato. E tem acesso, né? Quem precisa tem acesso. Exato. Os pequenos produtores, os médios. Por exemplo, nesse mecanismo aqui que a gente está trabalhando aqui agora. Você está me entrevistando, um canal vai levar essa... Então, esse é um trabalho que poderia ser beneficiado por esse mecanismo, porque vai atingir um público que não está naquela grande mídia, na indústria televisiva, e que tem um papel, evidentemente. Então, esse mecanismo... Gosto de entretenimento, de um modo geral, né? Exato. É uma coisa industrial. Você produz um entretenimento porque você depende daquilo para manter aquela estrutura funcionando, como qualquer grande indústria. Nós estamos falando de um outro formato. É um formato que promove um debate, necessariamente um público menor. A gente não tem essa capacidade de atingir grandes plateias, e a gente precisa diversificar esse recurso
que é reservado para fomentar a cultura. Afinal de contas, é para isso que foi criada essa legislação. E o debate é nesse sentido, como facilita o acesso. E também fazer projetos que sejam sustentáveis, né? Não adianta você ficar dependendo de dinheiro público para sempre, né? E só você tem que fazer projetos que tenham uma... A economia criativa traz isso, né? Os projetos que tenham uma sustentabilidade, eles têm uma vida longa. E aí, novidades para 2016, para a cultura? Bom, nós temos aí este ano, a novidade para esse ano, por exemplo, é essa inovação da contribuição voluntária. E presta atenção que vocês vão estar recebendo no seu carnê de IPTU um boleto, e a gente gostaria que você fizesse parte dessa mudança na consciência cultural. E essa é uma novidade. A criação do Fundo Municipal de Cultura é um avanço, é uma ferramenta importantíssima para que a gente dialogue com a instância federal, para fazer o repasse fundo a fundo. Nós pretendemos encerrar esse ano 2016 construindo um plano municipal de cultura que pensa a cultura para os próximos 10 anos. E estamos aí num processo grande de fomentar a cultura a partir de todas as diretorias, em todos os sentidos. Recentemente realizamos 3 registros históricos, né, que é um avanço muito grande. Protege esses patrimônios, a Romaria Diocesana, o Clube 28 de Setembro e o Refogado Sandi. E teatro espera uma grande lotação esse ano, já começamos a programação, diretoria de patrimônio, diretoria do Complexo FEPAS, com aquele patrimônio fantástico ali para a gente dar conta daquela tarefa. Diretoria de Ação Comunitária que se movimenta incessantemente. A Diretoria de Cultura que processa todos os grandes programas, né? Logo vem aí as oficinas culturais, as temporadas de orquestra, a companhia de dança, companhia de teatro, o coral que vai daqui a pouco selecionar novos regentes. Enfim, a gente tem uma série de ações e não podemos deixar de citar que inaugurou ontem uma exposição na Pinacoteca do Hélio Schumann, que é uma exposição que parte de uma pesquisa para dar acesso ao deficiente visual. Eu acompanhei isso, lindo trabalho, né? Não, é fantástico, porque é um artista que se dedica a buscar um diálogo com esse segmento. Automaticamente tem muitos artistas também que têm algum tipo de deficiência e que a partir desse diálogo pode provocá-los a produzir mais. E o nosso desejo é que os nossos espaços estejam totalmente acessíveis. E este ano, sem dúvida nenhuma, é um ano interessante, porque a gente deverá devolver para a cidade de Jundiaí o Centro das Artes totalmente recuperado, reformado, totalmente acessível, uma bela sala de espetáculo, sala de ensaio, um mini teatro lá de 80 lugares, um café, um espaço de lazer, entretenimento e também de manifestação de cultura, que é o desejo de todo mundo, a gente também aguarda com muita ansiedade, né? E fazer o possível para a gente também transferir a Secretaria de Cultura para o Complexo FEPAS, que é um desejo também da comunidade. Então, temos dezenas de ações em curso, muita vontade de avançar nessa luta a favor da cultura, né? E a gente espera que com esse apoio desse canal de comunicação, né, a gente chegue e dialogue com mais partes da sociedade, né? Para a gente poder, nós precisamos de pessoas que nos apoiem nessa jornada aí. Gente, muita coisa acontecendo. Para você que está vendo a gente agora aí pela internet, aproveita, clica nesse link aqui, olha, que é a página da Secretaria de Cultura de Jundiaí, e lá vocês vão poder acompanhar todas as ações da Prefeitura, da Diretoria de Ação Comunitária, as oficinas, os teatros, enfim, lá vocês podem acompanhar todo o trabalho da cultura na cidade. É muito importante que você saia só um pouquinho do seu Facebook e vá ali dar uma olhadinha antes de reclamar que Jundiaí não tem cultura, porque nós, produtores culturais, o poder público, está todo mundo trabalhando para que as coisas realmente aconteçam. Obrigada, Tércio, foi um prazer falar com você, brigadão. Obrigado a você.